Vamos falar de polêmica no nosso programa? E é a polêmica dessa semana, mais uma vez envolvendo aí o dono da SAF do Botafogo, o senhor John Textor. Ele disse, sem apresentar nenhum tipo de prova, que pelo menos 5 jogadores do São Paulo manipularam a goleada sofrida pela equipe por 5-0 diante do rival Palmeiras no Brasileirão do ano passado. Ailton Aleixo, inclusive está aqui na nossa televisão interativa, aqui no nosso plasma. Abre aspas para ele aqui, a vitória por 5-0 do Palmeiras, que foi no começo de uma virada aparentemente impossível e agora histórica sobre a equipe do Botafogo, que tinha um recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão. Após 14 vitórias em 17 jogos, foi manipulada. John Textor, dono da SAF do Fogão, do nosso Botafogo. O problema é que o Textor, ele se baseia em estatísticas de uma empresa, de uma consultoria que ele contratou. Mas aquilo ali não é prova, não. Eu posso virar e falar que você não está bem naquele dia, naquele jogo, naquele momento, mas isso não quer dizer que você foi mal intencionado. Achômetro? Não, tem que ter prova. Aí ele está sendo irresponsável. Agora, se mostrar as provas materiais, estátua construída para ele. É outra conversa. Aí constrói a estátua. Aqui, ô Vanderlei, você já passou por isso? Porque não é a primeira vez que esse moço sai falando sem ter prova, até agora não provou nada. Pode ser que prove, claro que a gente vai trazer aqui toda a informação no nosso programa, que a gente tem responsabilidade. Mas sem prova, Vanderlei? A gente não sabe. Eu até comentava com ela, assim, o cara para soltar uma dessa, ele tem que ter alguma coisa. Ele não ia falar de graça, Mas não. Cadê? Pois é, mas ele vai ter que apresentar. Cadê? Vai ser chamado lá no Senado, hein? Vai ser chamado, mas ele vai ter que falar. Agora, ele tem que olhar para o time dele. Então, o time dele foi o primeiro corrupto, porque o time perdeu uma sequência de jogos, estava líder do campeonato, perdeu tudo. Então, alguém comprou o time dele também. E aí levanta um monte de suspeita, né, Matheus? Aqui, ó. E o São Paulo disse que acionou o departamento jurídico, que afirmou que vai estudar o caso e tomar as medidas cabíveis na esfera legal contra as falas do John Textor. Sem prova não tem jeito, né, Matheus? Não tem jeito, e já é a segunda vez, né, que ele começa a falar essas frases. Inclusive, ele começa a soltar muito isso em canais do Botafogo, né? E talvez os torcedores do Botafogo, esses youtubers botafoguenses, vão na onda e tentam inflamar. Multiplicam, né? Tentam inflamar mais ainda. Mas se ele não provar, fica difícil, né? Imagina 5 jogadores de São Paulo facilitar uma goleada por um dos seus maiores rivais. E de qualquer forma, o Palmeiras decidiu entrar com uma ação no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, que disse que o time paulista foi beneficiado pela arbitragem no último Brasileirão. Então, vai ter muito pano para manga. Mais uma vez, o futebol vai parar na justiça. Mas aqui, vamos ser claros. Há um ano atrás foi descoberto que alguns jogadores se venderam para negócio de... Deu alguma coisa? Deu nada. Não, deu punição. Os jogadores foram punidos. Não, deu punição. Mas já voltou a julgar, gente. Não, deu punição. Hein? Mas não deu... Isso não é só uma puniçãozinha, não. Hein? Mas eles isso é muito grave. Eles pagaram multas e foram afastados. Mas já voltaram. Mas tudo bem, mas eles pagaram multas cumpriram, e foram afastados. Cumpriram. O Boyman mesmo foi afastado. Gente, mas se olha, vocês vão me desculpar, se um jogador vende um jogo, esse cara não pode jogar nunca mais. Concordo com você.